Fala aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha? Mais uma aulinha de exercícios sobre assunto tema e tese. Estamos aí agora nessa bateria toda, de ver questões sobre isso. E aí, vamos lá. Lembrando que aqui a gente está fazendo, que a gente já tem feito nas outras aulas anteriores. A gente está tentando discriminar qual é o assunto, qual é o tema e qual é a tese dos fragmentos de texto que a gente tem aí abaixo, a seguir, certo? Lembrando que o assunto é sempre observar sobre o que fala o texto, mas de um modo muito geral, o basicão da parada. Já o tema vai ter que especificar o assunto, ele é menos geral, ele é mais específico. E lembrando, a tese é verificar qual foi a opinião do autor do texto, ou que está sendo veiculado no texto, ou seja, qual é a ideia principal do autor do texto sobre o tema, tá? Tranquilo? Então é sempre assim, não se esqueça. O tema olha para o assunto, a tese olha para o tema, que é claro, uma coisa fica atrelada à outra. Não esquece isso não. E aí, vamos lá? Partiu 21? Vamos lá para 21. 21 diz o seguinte. Vamos ler o texto aí e tentar identificar cada um dos três componentes aí, textuais. Tá? Isso é bom para a gente aprender a olhar para o texto e saber exatamente do que é que o texto está falando. E qual é a visão do cara sobre lá o tema. Tá? Isso é um treino bastante bom. Tem muita gente que se atrapalha fazendo isso no dia a dia. Olha para lugares errados e aí fica com a cabeça toda zoada aí, sem saber reconhecer um mínimo texto de 2, 3 linhas às vezes. Que aliás é o nosso caso. No nosso caso, lembrando, a gente não vai ter às vezes a opinião formada claramente. Mas a gente vai conseguir extrair a ideia principal no sentido amplo, para a gente anotar qual é a nossa tese aí, tá? Vamos lá, 21. 21 diz o seguinte: nosso intestino funciona bem através de 3 ingredientes fundamentais. Qual é o primeiro ingrediente que ele bota aí? Beber muita água, cerca de 2 litros por dia. Segundo ingrediente, praticar exercícios regulares. E terceiro ingrediente, ingerir alimentos ricos em fibras e evitar massas. Beleza. Sem muitas delongas, indo direto o máximo possível para o assunto, até porque a gente já está treinadinho nessa altura do campeonato. Qual é o assunto aí? Ele está falando de quem? Ele está falando do nosso intestino. Então, o intestino humano é o nosso assunto, certo? Não é o intestino de uma zebra, nem de um dromedário, nem de um papagaio. Então, é o intestino humano. Joia? Intestino humano, não é de um cabrito, de um papagaio, de uma minhoca, de um girino, de uma ovelha, de um Pokémon, não é de nada disso, é intestino humano. Então, beleza. E aí, o que ele vai falar acerca da questão do intestino aí? Ele vai falar de funcionamento, de um bom funcionamento. Ele diz que tem 3 ingredientes aí, 3 aspectos que são fundamentais. Então, a questão dele, a preocupação é do bom funcionamento do intestino. Mas vamos anotar como tema funcionamento do intestino humano. E aí, qual é a tese do cara aí? Qual é a ideia central? Qual é a opinião ou ideia central que ele coloca aí acerca do funcionamento do intestino humano? Ele vai falar do funcionar bem. Diz que tem 3 ingredientes, 3 procedimentos, 3 maneiras, 3 regras básicas, para funcionar bem. Então a gente coloca a tese em cima disso. Não precisa citar as 3 regras, mas tem que aparecer aí. Há 3 regras fundamentais, a gente pode chamar de básicas, para o bom funcionamento do intestino.
certo? Para o melhor funcionamento, bom funcionamento. É aí que está a ideia central dele aí. Tá beleza? Tranquilo? Então era isso aí que a gente tinha que anotar. Isso aí era simplesinho, não tinha muito mistério. Então 21 foi? Beleza. Partiu 22? Vamos lá, 22. 22 diz o seguinte. 22 diz o seguinte. No último fim de semana, um músico da banda Cone Crew Diretoria foi preso no palco por fazer apologia às drogas. Isso é, por defender o uso de drogas, né? Fazer apologia é defender alguma coisa. Né? No caso aqui, defender o uso de drogas que, segundo nossas leis, né, não são permitidas, exceto bebida alcoólica, né, cigarro e remédios. Né? Cigarro comum. Né? Não são outros cigarros de cannabis, né, e outros mais não. Só o que vende em bares e padarias, sei lá onde, né, em tabacarias. Bom, o resto não é permitido, né? Feliz ou infelizmente ainda não é permitido por legislação aqui no país. Mas vamos lá, qual é então o assunto desse textinho aí? Né? Qual é o assunto desse pequeno textinho? O assunto é a banda Cone Drill Diretoria. Né? Opa, aqui ó, banda Cone Drill Diretoria. Banda Cone Drill Diretoria. E aí, qual é a situação da banda Cone Drill Diretoria, hein? O assunto é a prisão do músico. Né? Prisão de um músico da banda Cone Drill Diretoria. Certo? Tranquilo? Então, esse é o fato básico aí, já é a especificação da situação lá que estava contida no assunto. E aí, qual é a opinião dele? Não é exatamente opinião, mas qual é a ideia central aí? A ideia central é que a prisão foi motivada, né, pelo fato de o músico ter defendido o uso de drogas. Né? Então, a prisão... Melhor, vamos botar aqui. O músico da banda Cone Drill Diretoria defendeu o uso de drogas. E foi preso por isso. E foi preso por isso. Bom, essa é a ideia básica aí. Se você redigiu de outra maneira, pensou de outra maneira, não tem problema. Né? Desde que o conteúdo que tenha vindo aí na sua frase, né, tenha o mesmo teor de informação, mesmo tipo de informação. Já informe a mesma coisa. Tá claro isso? Isso vale tanto para a forma como você escreve a tese e escreve o tema. Tá maneiro? Tá? E até mesmo o assunto, dependendo do caso aí, né? A forma de escrever às vezes muda um pouquinho, mas tem que ter sempre o mesmo teor, mesmo tipo de conteúdo aí sendo veiculado. Joia? Então 22 foi? Maneiro 22? Partiu 23? Então partiu 23. Vamos lá para 23.
23 pequenininha, mas vamos ver se vai dar trabalho ou não. Às vezes pequenininha dá trabalho. 23 diz o seguinte: hoje, os aficionados do futebol, os aficionados são os mega fãs, né? São os super fãs, são os fanáticos, né? Fanáticos por futebol, tá? Os fanáticos por futebol, os aficionados por futebol, podem acompanhar as partidas de forma mais facilitada do que antes, né? Então aí ele está falando de futebol, né? Está falando de futebol. Futebol, né? E ele está falando de acesso a partidas, não é isso que ele fala? Ele está falando de aficionados de futebol, né? E fala dos fãs, não é isso? Ele está falando de como pode acompanhar as partidas, não é assim? Então está falando de transmissão de TV, né? TV ou qualquer outro canal aí, certo? Podem acompanhar as partidas. Aqui é o lance da parada. Hoje está mais fácil do que antes, né? É isso que ele está falando, né? Então, como é que a gente vai anotar aí o tema? Transmissão de partidas de futebol, certo? Ele está falando disso aí, esse é o tema, transmissão. E aí vai falar dos fanáticos, que agora a gente tem que jogar isso na tese, né? Não pode deixar isso de fora, né? Então a gente pode dizer que os fãs de futebol têm mais facilidades para acompanhar os jogos hoje do que no passado, né? A gente podia ter escrito numa outra ordem, mas é esse o conteúdo que a gente tinha que ter anotado aí, tá? Os fãs hoje têm mais facilidade do que ontem na hora de acompanhar os jogos de futebol, né? Acompanhar as partidas. Tranquilo? Então, se você anotou com uma outra ordem, né, outra maneira de escrever, sem problema, né? O que importa é veicular o conteúdo que foi veiculado em cada um desses 3 itens: o assunto, o tema e a tese. Na paz? Tranquilo? 23, tranquilidade? Partiu 24? Vamos lá para 24. 24 diz o seguinte: a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem divulgou na última semana a lista de atletas que se submeterão a exames no ano de 2015. Então vamos lá. Qual é aí a parada que ele está falando? Ele está falando de quem? Ele está falando da Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem, né? Certo? Então a gente tem que começar aí sobre a questão do controle de dopagem. O controle de dopagem tem a ver com esporte, não é isso? Quem está preocupado com dopagem normalmente é a parte de esportes. Então a gente vai anotar em cima disso aí, né? O assunto é doping, né? Doping esportivo. Certo? Tranquilo? E aí, qual é a parada aí que ele fala sobre o doping esportivo? O que você tem aí é
divulgação, ele fala de divulgar, né, a lista de atletas que se submeterão a exames de doping no ano 2015. A notícia devia ser aqui de 2015. Então, como é que a gente vai anotar isso aí? Falou da autoridade brasileira, então a gente pode anotar aqui, ó, controle antidoping brasileiro em 2015, certo? E aí, a tese? A tese é que saiu a lista anual, né, dos atletas que vão se submeter ao exame antidoping. Então saiu a lista de atletas brasileiros que terão que fazer exames antidoping em 2015. Certo? Tranquilo? Então, não é bem exatamente uma tese, mas é a ideia central, a ideia principal aí desse fragmento, né? Então é a notícia de que a listagem de atletas brasileiros, né, que terão aí que passar pelo controle de dopagem, né, já foi realizada, já foi elaborada. Tá claro isso? Tá? Beleza? Então 24 era só essa paradinha, fica difícil às vezes você notar uma tese quando não tem exatamente uma tese na sua frente, né? Tem só que fazer uma síntese aí da ideia principal, tá? Bom, mas enfim, era isso que a gente tinha para anotar. Se você anotou com outra maneira, outras palavras, não tem problema. De novo, lembrando, só mantém o conteúdo central aí, porque é isso que tem que estar na resposta. Valeu? Então, 25. Vamos lá? 25 diz o seguinte: na época dos dinossauros não havia nenhuma espécie humana ou similar sobre o planeta Terra, porque seria inviável a sobrevivência dos humanos. Então vamos lá. Ele está falando aí de dinossauros, não é isso? Ele está falando lá da época dos dinossauros, está falando que não havia espécie humana, né? Porque seria inviável a sobrevivência dos humanos. Não daria para conviver de dinossauros e pessoinhas, né? Porque certamente ia virar comprimido, né, a seco, né, para os dinossaurozinhos que comeriam carne e osso, né? E um pouquinho de sangue para ficar mais molhadinho, né? Essa paradinha aí. Mas vamos lá. Ele está falando o quê? Do que é que ele está falando? Ele está falando de época dos dinossauros. Vamos começar pelo basicão, né? Assunto: época dos dinos. Época dos dinossauros. Não é, mamãe? Tinha um baby lá, lembra da família dinossauro? Não é, mamãe? Só que ele falava com uma vozinha mais fina ainda. Vamos lá, época dos dinossauros. E aí ele está fazendo aí um texto sobre convivência entre dinossauros humanos, não é isso? Né? Então, como é que a gente vai anotar esse tema? Eu vou falar assim: a ausência de humanos, vamos botar assim, a ausência de humanos na época dos dinossauros. Esse é o tema, né? Já especificamos o assunto, delimitamos o assunto, né? Tem ali que repetir a época dos dinossauros, não tem jeito, né? E
qual é a tese? Que era possível ou impossível haver humanos na época dos dinossauros? A palavra ausência já dava uma pista, né? Então, não havia a possibilidade de coexistirem, de existirem juntos, dinossauros e seres humanos. Pois estes morreriam. Estes quem? Os humanos. Iam virar iFood dos dinossauros, não é isso? Uber Eats, né? Tô até fazendo propaganda aqui de graça, hein? Alô, iFood, alô, Uber Eats, né? Dá um patrocínio aí, tá valendo, tá rolando, vou ficar chateado não. Não precisa nem da comida não, né? Dá um agrado aí pra ficar maneiro. Mas enfim, deixando de bobagem aí com Uber Eats e iFood, vamos lá. A 25 ficou tranquila? Viu aí o assunto, época dos dinossauros, a gente podia ter colocado lá no tema humanos na época dos humanos, botei agora que eu vi aqui que deixei escrito sem querer humanos na época dos humanos, mas dá tempo de corrigir, humanos na época dos dinossauros. E a gente podia ter deixado aí só humanos na época dos dinossauros, e podia ter botado aí a ausência de humanos na época dos dinossauros, já dentro da tese, que é o que de certa forma a gente fez, que não havia possibilidade de coexistirem dinossauros e seres humanos, pois estes morreriam, como iFoodzinho dos dinossauros, não é isso? Beleza? Tranquilo? Então, 25 foi essa parada aí, fizemos mais 5 frasezinhas, mais uma bateriazinha de exercício, joia? E por hora é isso. Valeu? Fui!